Fala, peãozada, sejam bem-vindos aí a mais um cafezinho RPL. É o momento que eu trago aí experiências pessoais ou de alguns convidados. Hoje, no nosso segundo episódio, eu vou trazer uma situação minha, particular. Eu, no episódio central, trouxe 10 bons motivos para você não largar o seu emprego para abrir um negócio, mas eu mesmo fui empreendedor por 2 vezes. Uma vez lá na década de 30, brincando, na década de 90, final dos anos 90, eu abri uma loja de CDs e depois se tornou loja de DVDs e tal. E eu costumo brincar que eu fiz MBA em falência em empresa. Porque não tem MBA que ensine mais do que você abrir uma empresa e falir, na verdade. E foi o que aconteceu. Muitos anos depois, eu virei dono de uma escola. Aí nós já estamos falando em 2016, início de 2016. A história que me leva para dentro dessa escola é interessante e você vai conhecer ela aí provavelmente nos próximos episódios do Cafezinho. Eu vou seguir a história a partir daqui, que eu já assumi um papel dentro da escola como gerente administrativo, ou seja, eu fui trabalhar lá como funcionário. Essa escola é a escola técnica na grande Florianópolis, da área da saúde, beleza e bem-estar. Então tinha cursos lá de estética, massoterapia, podologia, enfim. E nos meses seguintes aí, que eu assumi o cargo de gerente administrativo, ainda no mesmo ano de 2015, eu assumi em maio de 2015 a posição. E apesar de eu não ser ali responsável pelo financeiro, que era um dos sócios, eu percebi problemas financeiros graves ali na instituição e convoquei uma reunião. Apesar de eu nunca ter trabalhado com financeiro assim diretamente, eu aprendi ao longo da minha experiência profissional como funcionário e sendo braço direito de um CEO que era muito voltado para essa área financeira, eu acabei aprendendo bastante prática nesse setor, né? Na reunião, eu levantei com os 2 sócios muitos dados dos custos, despesas e receitas. E a reunião durou muitas horas. E eu declarei que a falência iria ocorrer em menos de 3 meses. Aí eu trouxe 3 planos de ação para evitar que a empresa sucumbisse, né? Para minha tristeza, aliás, porque eu tinha acabado de entrar ali. E pedi aos sócios que decidissem por um desses planos de ação e trabalhassem duro comigo para tirar a escola do fundo do poço, né? Acontece que a sociedade e a relação entre eles, após 4 anos, a escola já existia há 4 anos, estavam desgastadas, como em muitos outros casos acontece. Por isso acabaram não chegando a nenhum consenso. Desculpe. Por isso acabaram não chegando em nenhum consenso e escolheram um 4º plano de ação que eu acreditava ser inviável, que era vender a escola. Olha, ninguém compra uma empresa falida. O único comprador improvável precisa conhecer do negócio e acreditar que os resultados são exclusivamente relacionados à perda do foco na gestão. E, de alguma forma, ainda assim ser financeiramente vantajosa depois das mudanças, né? E lá estava eu, né? O tal comprador improvável. A instituição foi oferecida para mim por um valor que eu não estava disposto a pagar. Mas fiquei tentado pelo negócio em si. E caso decidisse, poderia fazer uma contraproposta, né? O não, como dizem aí, né? O não todos nós já temos. Bom, aqui eu acho que entra a parte de empreender, né? O que é empreender? Eu até nem gosto tanto dessa palavra, enfim, mas vamos lá. Fim de ano, no Natal, né? Eu fui, nesse mesmo ano, 2015, eu fui ao Rio de Janeiro ficar com a minha mãe. Aproveitar para conversar e me ajudar nessa decisão de assumir a escola. Afinal, ela teve uma passagem importante lá naquele MBA em falência empresas. É aquela minha loja de CDs, chamada Rio in Concert. A gente ficou
na época, 3 anos em operação antes de falir. E minha mãe teve uma passagem muito importante na ajuda da gestão da época. Eu cometi muitos erros de gestão e visão de negócio que vieram a culminar na falência da empresa, né? Bom, depois da minha mãe ouvir aí a minha palestra sobre a escola, né, que foi oferecida para mim, ela foi categórica com os seguintes argumentos. Abre aspas. Você já fez isso e não deu certo. A empresa está falida. Escola é complicado. Ser empresário é muito risco. E por fim, né? Melhor arrumar outro emprego. Fecha aspas. Ai, ai. Amo minha mãe, né? Mas quando estava voltando para Florianópolis, eu a agradeci pelos conselhos e pela conversa. Ela, aliviada, concluiu, né, que eu não me aventuraria em negociar para ser proprietário da escola. No entanto, eu acabei surpreendendo ela quando continuei a falar. Mãe, obrigado pelos seus conselhos e sua opinião. Ajudou-me a decidir a tentar negociar e fazer um bom negócio. Seus argumentos são todos válidos, mas são fracos diante do meu propósito. Mãe, acabo de descobrir que quero voltar a ser empresário, sendo essa a minha chance mais próxima. Meu propósito não é comprar a escola, é voltar a ser empresário. Eu havia encerrado todas as minhas reservas financeiras por ficar 1 ano e meio sem trabalhar. Já tinha perdido uma moto que valia um valor considerável, meus móveis, vivia de aluguel em apartamento mobiliado. Logo, eu não tinha recurso nenhum para montar uma empresa. Mas ao longo daquele 25 de dezembro de 2015, novamente a animação tomou conta de mim. Aquele era o risco que eu queria correr. Tudo ficou bem claro após conversar com a minha mãe. Eu apenas não queria mais trabalhar para o propósito dos outros, e sim para os meus. Eu não estava decidindo comprar uma escola, eu estava decidindo voltar a ser empresário. E foi aí no início de 2016 que eu e um grande amigo que entende de finanças, após comprar a escola pelas suas dívidas, ou seja, nós não colocamos valor nenhum, assumimos as dívidas, nos tornamos sócios e salvamos a escola em meio a inúmeros problemas e desafios. E aqui, sobre inúmeros problemas e desafios, eu encerro o cafezinho dizendo o seguinte: se você for empreender, tenha muita certeza que é isso que você quer. Porque não é questão de ser resiliente, de aprender com os fracassos, como dizem por aí. Tem que ter sangue de barata. Para ser empresário, você tem que parecer que corre um sangue gelado nas tuas veias, porque não vai ser fácil. Antes de finalizar o episódio, eu volto aqui para isso. Nos tornamos sócios e salvamos a escola, em meio a inúmeros problemas e desafios. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês nesse cafezinho. Nos vemos aí no próximo episódio. Grande abraço.